A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziglag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou ao chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-mo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim também como Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e vi que Saul estava encostado sobre a sua lança, e que os carros capitães de cavalaria apertavam. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e disse-me: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mate-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Davi chora por Saul e por Jonatas. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E plantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes a estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel, os teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não os noticia em Gate, não os publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva cai sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas, nos teus altos fui morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. Davi, aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem por quanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Abner proclama Esbozete, rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade.
Gileade, sobre os Açoritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. A batalha em Gibeão. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Esbozete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e avançaram um número de 12 de Benjamim da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada do lado e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucate Razorim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como das cabras montesas que há no campo. E Azael seguiu a Abner e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? E ele lhe falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, seu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da sua lança pela quinta costela. A lança lhe saiu por detrás. Caiu ele e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não há de dizer ao povo que deixe de perseguir a seu irmão? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Os filhos de Davi, nascido em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito, Aminon de Ainoã, a Jezelita, e o seu segundo, Quiliabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abitai, e o sexto, Itrião de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre os da casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Abner faz acordo com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Esbozete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbozete, e disse: sou eu a cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul seu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner o que bem quiser, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faze a tua aliança, e a minha mão será contigo, para conduzir a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filho de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei com 100 prepúcios de filisteu. E enviou Esbozete e tirou-a de seu marido, a Partiel, filho de Ilaís, e ia com ela seu marido caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse a Abner: vá-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner
Abner com os anciões de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e a todos os que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Joabe mata Abner a traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque eu tinha despedido e tinha ido em paz. E chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, que o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conhecestes a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Porque Davi, depois, ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos, e ide planteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo férias. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, planteando a Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça o que aprouver, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel temeu. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. Era o nome de um Baná e o nome do outro Recabe, filho de Rimão o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Berotitas para Gittaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimão, o Berotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado no seu quarto. O feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram todo o dia, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo, que procurava tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimão, o Berotita, disse-lhes: vive o Senhor que remiu a minha alma de toda adversidade. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziglag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais os ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue e vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que o matassem, e cortaram-lhe os pés
e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Capítulo 5. Davi é posto rei de Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com ele acordo em Hebron perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrarás, Davi, aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça de capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara a seu reino por amor de seu povo. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, porque ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-perazim e feriu-os ali Davi e disse: Rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhes tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa o Senhor a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.